refletindo a luz divina com todo o seu esplendor. Bem, meus irmãos, meus amigos, bom dia. Que a doce paz de Maria alcance a todos os corações. No vídeo passado a gente falou sobre o embranquecimento da Umbanda, né? E o feedback foi muito legal. As pessoas me deram feedbacks bem bacanas, né? Interessantes, inteligentes. Alguns nem tanto, mas é o livre-arbítrio, né? A gente pensa e fala aquilo que entende como verdade e cada um tem a sua verdade, graças a Deus. Hoje eu quero abordar um assunto que também é bem complicado. Eu digo complicado porque ele traz uma complexibilidade para aqueles que não conhecem de fato a lei de Umbanda e aí acabam falando aquilo que não sabem ou aquilo que acreditam, né? Sem base litúrgica, sem base cultural, apenas por achismo, infelizmente. Mas tem guia de Umbanda que faz o mal. Quem de nós nunca ouviu isso, né? Uma história peculiar de alguém que foi num determinado local e que viu um guia praticando uma ação fora do contexto de Umbanda. Mas que contexto de Umbanda? Amor, caridade e cura. Outros que dizem que determinados dirigentes espirituais, pais de santos e tal, cobram valores para realizarem trabalhos, dizendo-se dirigentes de Umbanda. E existe um princípio básico, né, como a gente falou. Ó a galinha. Essa é uma das vantagens de estar na roça, né? De não estar na cidade grande. A gente está lidando com bichos do mato, galinha, mosca, mosquito, abelha e por aí vai. Mas, então quem de nós nunca teve contato com esses relatos? Por mais que não tivesse visto, né, uma ação dessa, um pseudo-guia de Umbanda, em especial os Exus, infelizmente, completamente incompreendidos, né, e demonizados pelas mentes torpes que por aí existem. Quem nunca viu falar, o Exu tal fez isso, isso e isso. Eu fui num lugar onde uma pombagira falou que ia me dar isso, isso e isso, em troca daquilo, em troca de uma garrafa de marafa, em troca de uma joia. Cansei de ouvir isso, Tudo isso falácia, tudo isso balela. Por que eu falo dessa forma? Lembremos lá atrás, voltemos um pouquinho no tempo. 100 e poucos anos no tempo. A Umbanda chega, esse formato chega, as diretrizes são trazidas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do seu médium Zélio Fernandino de Moraes, onde ele traz 5 máximas: não matar, não cobrar, evangelizar, vestir o branco como igualador universal e usar as energias da natureza. E, como alicerce de todas essas, ter Jesus como mentor maior. É simples falar sobre isso, né? Desenvolver esse assunto tendo como base essas máximas, em especial a de Jesus, fica fácil. Fica fácil por quê? Como é que você tem guia de Umbanda, vejam, Umbanda, fazendo mal, se o mentor maior é Jesus e se existem essas 5 máximas? Não dá. Simplesmente não dá. Como é que eu vou ter um espírito que segue toda essa doutrina e que acha espaço para realizar outras coisas? Não dá. No mundo espiritual não existe água morna. Ou é quente ou é frio. Até onde eu sei e da forma que eu acredito. O nome Exu, ele pode ser utilizado por qualquer espírito. Qualquer espírito que conheça um pouquinho de magia, do mundo espiritual,
de técnicas, né, de domínio energético, que seja mais sagaz. Ele pode se intitular um Exu, chegar num local e dizer, olha, eu sou seu tranca-rua das almas. Riscar um ponto, cantar um ponto e falar, inclusive, sobre a vida de A, B ou C. Pode sim. Se não houver, naquele instante, uma direção preparada, guias firmes no local, esse espírito vai se valer de tudo aquilo que ele fala. Ele vai realmente assumir uma identidade que não é dele. E com isso vai trazer alguns problemas para dentro daquele ambiente. Ou então, uma pessoa que trabalha em casa, né, sem preparo, sem conhecimento, que simplesmente a coisa acontece. Eu tenho algo contra isso? Sim e não. Existem aqueles que têm o seu compromisso, que abrem seus quartinhos, e eu não vou entrar nesse mérito, cada um tem uma história, mas tem aqueles também que se fascinam, né, que acreditam piamente nos devaneios trazidos por alguns espíritos. E olha que eu já ouvi algumas histórias, né, de coisas fantásticas, fantasmagóricas, na verdade. E a internet está aí para isso, né? Infelizmente, ou felizmente, tudo tem dois lados. A gente vê muitos vídeos no YouTube trazendo verdadeiras aberrações, né? Verdadeiras coisas que não fazem o menor sentido, não edificam, não trazem uma mensagem crística, não auxiliam na evolução nem do próprio aparelho e nem de qualquer outro que esteja assistindo, né? Pelo contrário, alimentam as vicissitudes mentais que temos, né? Muitos tentam se afastar disso tudo, mas nós possuímos aquelas sementes que não são muito benéficas e cabe a gente regar ou não. A inversão dos valores, né? Alguns terreiros, alguns centros, algumas casas trabalham com espíritos que não estão sob a lei de Umbanda, ou seja, não estão sob a tutela dessa cúpula espiritual que dirige a Umbanda trazida pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Ou seja, se eu digo que eu sou Exu, mas eu não estou sob a tutela, sob a direção, sob os olhos de uma cúpula espiritual séria, eu não vou ter leis a seguir. Eu sou um nômade e eu vou por aí fazendo o que eu quiser, mas eu posso dizer que eu sou um Exu. Já quando eu sou um Exu e estou sob a tutela, sob a visão, sob a supervisão, né, de uma cúpula espiritual séria, eu vou seguir aquelas diretrizes, né? Eu vou andar na direção que para mim foi traçada. Lembremos uma coisa importante, uma coisa muito importante, é lembrar que Exu é um agente da lei. Quantos e quantos pontos cantam e louvam Ogum dizendo, patrão de Exu. Ogum vai na frente trazendo a sua legião. O comandante está presente e os Exus vão trabalhar. O comandante chega para dizer, é hora, e os Exus vão trabalhar. Exu é agente da lei. A gente poderia inclusive pensar que Exu é um agente da lei nas trevas. Que trevas?
trevas das nossas imperfeições, trevas dos submundos das nossas mentes, né? Trevas espirituais. Eles agem em locais que jamais imaginaremos, que só um Exu, por suas particularidades e peculiaridades, consegue chegar. O meu dirigente espiritual, que já desencarnou, seu Pedro Miranda, ele, quando trabalhava com o seu Tranca-Rua das Almas, ele dizia: Exu vai do mais profundo ao mais alto, ele tem livre trânsito. Isso desde a cultura iorubana, né? A gente já sabe que o Exu, ele é um mensageiro, ele é aquele que vai em qualquer lugar. No caso dos Exus da Umbanda, os guias de trabalho de incorporação, eles vão do mais profundo ao mais alto. Exu também trabalha, além de ser um agente kármico da lei, ele aplica a lei, ele é responsável não por penalizar, a palavra não seria penalizar, mas corrigir. Imaginem a gente. Eu sou brasileiro, existem as leis impostas no meu país, e se eu não sigo, eu sofro sanções, né? Penalidades para quê? Para que eu entenda que eu preciso seguir aquela lei. Assim é com os Exus. Se a gente não está andando na lei, mais cedo ou mais tarde, eles vêm e nos empurram para andar na lei. Só que esses empurrões, eles vêm de diversas formas, né? Não como castigo, vou lhe castigar, você vai ter que aprender. Não é assim, não é dessa forma. Eles podem até verbalizar muitas vezes. Alguns Exus são mais duros, são mais rígidos, né? Mais fechados, e dizem algumas coisas que algumas pessoas não entendem, né? Mas eu compreendo, tá? Eu compreendo. E tá aqui uma dica: não entendeu o que o guia falou? Pergunta de novo, esclarece. Meu senhor, com todo respeito, não entendi. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntar não ofende, nunca ofendeu. E eu penso que ele tem a obrigação de te esclarecer, tá? Por educação e por ética, tá ok? Então, esses Exus que são responsáveis por colocar a gente nos trilhos, vejamos dessa forma, eles também agem na caridade. Porque a caridade é para todos, a justiça é para quem merece. Exu trabalha na justiça, na lei e também na caridade. Quantos de nós já não fomos, mesmo sem merecer, né, agraciados com uma proteção, agraciados com uma benesse? Quantas vezes a gente está num desespero absurdo e vem a caridade divina e permite que seja feito, né? Mesmo sem a gente merecer. Certamente alguns de vocês vão se identificar bastante com essas palavras. Existiram dois Exus, um que eu tive contato e outro que eu não tive, que eles são a mais perfeita forma, na minha visão e dentro do meu microcosmo, meu micromundo, a mais perfeita forma de caridade. Seu Sete da Lira, ao qual nós tivemos o prazer e a honra de ter o Cambone dele conversando conosco, Adão Lamenza, e seu Tranca-Rua das Almas, que trabalhava com Pedro Miranda. Curiosamente, os dois, em épocas diferentes, né, trabalharam de forma muito parecida. Seu Sete da Lira mais publicamente, seu Tranca-Rua menos publicamente, mas a maneira era muito parecida. Eu me lembro de vezes que seu Tranca-Rua estava na mesa, inclusive seu Tranca-Rua das Almas trabalhava na mesa de Umbanda, na mesa de desobsessão, tá? Sentado com a garrafa de marafo e conversando, entoando, cantava muito, cantava todo tipo de música, né? E trazia verdadeiras curas ali, né? Era responsável por realizar aquele momento magnífico. E muitas vezes ele dizia que acendeu vela está nas almas. Almas é justiça. Almas é para quem merece. A caridade é para todos. Muitas vezes ele trabalhava na caridade, outras tantas na justiça. Eu não poderia aqui afirmar quais momentos isso acontecia, né? Quem sou eu? Mas muitas vezes eu vi mães pedindo por filhos que faziam verdadeiras atrocidades com as suas vidas, com a vida dos outros. E seu Tranca-Rua, olha, dizia assim:
o que uma mãe me pede, eu não tenho coragem de dizer não. Não eram com essas palavras exatas. Mas ele agia na caridade, né, através do pedido dessas mães que iam ali suplicar, mas suplicar com uma fé e com um amor inimaginável, inigualável, né? Assim como é o amor de mãe por um filho, o amor de pai também. Mas seu Sete da Lira, ele fazia verdadeiras encontros imensos de cura, né? As histórias que o Adão contou, né? Onde 15 mil pessoas, 10 mil pessoas passavam por lá e a garrafa de marafo dele, onde ele tentava jogar marafo em todas aquelas pessoas para que elas pudessem aurir um pouquinho daquela energia, daquela cura. Um Exu que trabalhou do início ao fim apenas no amor e na cura. São coisas interessantes, são coisas primorosas, são coisas que nos levam a continuar andando, mesmo dentre todas essas coisas horríveis que a gente vê, que a gente escuta, né? Pessoas mistificando, pessoas utilizando a fé alheia para se beneficiar, seja materialmente ou não, seja com dinheiro, seja com outras coisas, enfim. Mas isso nos dá força, isso nos dá a certeza de que, caminhando da maneira correta, nós chegaremos no ponto necessário, junto com os nossos guias, claro. E, gente, já está na hora da gente aprender que o diabo católico nada tem a ver com Exu. Que nenhum tipo de demônio, de demonização de outras culturas tem a ver com Exu. Exu foi um de nós, Exu caminhou. Exu esteve aqui. Várias e várias e várias histórias a gente sabe de Exus e Pombageiras que tiveram vida, que sofreram, que fizeram sofrer, mas que repararam. Aí não sabemos dizer que tipo de reparo foi esse, como foi a migração, né, a transição, né, para essa condição de Exu. Mas isso é algo muito individual, muito particular de cada espírito desse. Como pode chamar um espírito que está ali para ajudar, sem tempo, sem hora, que vem prestar uma caridade, muitas vezes coisas que a gente não consegue resolver, mas lembramos de uma coisa: sob a lei de Umbanda, embaixo da lei de Umbanda, existem os guias de Umbanda, tá? E aqui a gente está falando da Umbanda trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, deste formato, tá ok? Não estou aqui me desfazendo de nenhuma outra. Para mim, Umbanda é uma filosofia de vida, é muito mais que religião, tá? Mas esse formato trazido pelo seu Sete Encruzilhadas, tá? Ou publicado por ele, tá? Ele não permite que espíritos que trabalham sob essa égide do bem, né, sob a tutela maior de Jesus, trabalhem para o mal. Então, se você, porventura, viu um guia trabalhando para o mal, se afaste. Certamente não é um guia de Umbanda. Desejo a todos um excelente dia, muita paz e até a próxima.